Eu acho a densidade de opiniões na internet uma coisa meio bizarra, ó. Assim, eu não vou ser chato falar, não pode, que não sei o que, tem que mudar isso aí, essa questão aí, tem que ver. Mas se você der uma paradinha pra pensar um pouco, mano, em algum momento, o nosso passatempo, ao invés de consumir mídias por si só, virou, tipo, consumir opiniões. Tipo assim, é importante e bem legal até, né, você compartilhar a experiência que você teve com alguma coisa com outras pessoas que também viram, ouviram essa coisa, assim, e tal. Essa troca bacana entre seres humanos, mas será que vale mesmo a pena a gente ficar atrás das opiniões de todas as pessoas sobre tudo toda hora, tá ligado? Mais do que só compartilhar, meio que precisar delas pra poder consumir algo. Eu não tô falando de questões políticas, tá? Porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tô falando do resto, né, do entretenimento. Eu tava scrollando, né, o Twitter, e aí eu percebi que eu estando meio viciado em uma rede social exclusivamente texto, não exclusivamente, né, mas aqui cuja maioria das coisas são textos, estava me viciando em ler pensamentos das pessoas sobre coisas que não necessariamente eu me importo. E existe uma barreira que extrapola o saudável em algum lugar disso. Eu tenho certeza, eu não tô ficando louco, não chame as autoridades responsáveis ainda. Isso meio que vale pra qualquer outra rede social também, né? É muito gostoso ficar passando o dedinho na tela e vendo as coisas e tal, mas quantas dessas coisas você escolheria ver por livre e espontânea vontade? E é assim que funciona o tal do algoritmo, né? Na verdade, o grande maquiavélico maestro do século XXI. A hora que você vê, você já tá se sentindo culpado por um bagulho que é normal, sabe? Talvez por gostar ou não de um artista específico, de um filme específico. Parece bobo, mas isso dá brigas meio que grandes na internet hoje em dia. Principalmente no Twitter, né? Ninguém sai de casa sem tá carregando pelo menos umas 15 pedras na mão. E olha só, eu te asseguro, se essa rede fosse uma pracinha pública, ia ter pedra voando pra tudo quanto é lado, rapaz. Eu não sei exatamente porquê, mas ofender as pessoas a troco de nada virou uma coisa tão normal, sabe? Ninguém meio que sofre as consequências disso, né? Então tudo bem, as pessoas ficam com coragem mesmo. Discordar hoje virou uma coisa muito mais pesada do que realmente é. Por coisas fúteis mesmo. Pode parecer que não, mas esses bagulho vão sendo guardados por você e podem ou não contribuir um pouquinho para o aumento da sua ansiedade, da sua insegurança, por aí vai, porque afinal de contas a gente quer pertencer a alguma coisa, né? Algum grupo, e ser julgado pelas pessoas assim toda hora acaba sendo um pouquinho difícil mesmo. Para quem não tem um mental muito legal, é pro beleléu. Quero deixar claro mais uma vez, eu não tô querendo defender incel que fica pedindo liberdade de expressão para poder dizer que, sei lá, é minha opinião não gostar desta etnia específica. Mano, eu dei o exemplo da pracinha, mas realmente, imagina se isso na vida real, sabe? Por que você iria querer saber o que todo mundo tá pensando nos lugares onde você vai, ao invés de só curtir a sua própria experiência, sabe? E conversar com quem você realmente quer, saber as coisas de quem você realmente quer saber. Eu acharia meio perturbador ter esse superpoder, né? Mas vai pra cada um também. Bate uma leve crise existencial a hora que você percebe que você tá meio que vivendo mais as vidas das outras pessoas que a sua própria, cara. As redes já não são mais um lugar tão amigável assim, querido. Tô te falando. Pô, eu falo às vezes, mas eu tô focando bem mais no Twitter aqui, né? Porque eu real acho que é o protagonista dessa questão toda. Claro, tem o Instagram, mas o problema lá é mais a comercialização, né, de um estilo de vida inalcançável e a indução ao vício em apostas. Então, muda um pouquinho, mas também é bem prejudicial. Parece meio chato mesmo, né, você cortar as redes sociais da sua vida. Parece que você tá alheio do que tá acontecendo no mundo. Eu mesmo sinto isso todos os dias, cara, eu juro. Mas sei lá, talvez seja bom, pelo menos, a gente buscar um uso um pouquinho mais consciente delas. Porque vicia, piazada. Vicia é legal. E você já é tão ligado. Eu duvido que, tipo, se você tá assistindo esse vídeo, você não deve ter visto pelo menos uma matéria aí sobre brain rot, que é o termo que agora tá na moda, né, em alta, com vários memes divertidos e definitivamente nada preocupantes. Ele significa exatamente a nossa passividade em relação ao consumo de conteúdo que tá crescendo cada vez mais, mano. Eu acredito que seja por isso também, inclusive, que as coisas físicas estão sendo vistas com meio que outros olhos agora, sabe? Tipo, câmera física, um CD, um DVD físico. Parece que dá uma sensação de controle um pouco maior, talvez. E eu não vou me fazer de bestão aqui, tá? Porque propagandas sempre existiram e sempre vão existir, mas a diferença é que agora a gente não tem mais como escapar delas. E elas, além de virem em forma de algoritmo, elas também vêm em forma de influenciadores. Então, se você parar pra pensar, a sensação é literalmente uma perda de controle das coisas mesmo, sabe? Você é influenciado. A gente não escolhe mais o que a gente quer consumir. Pelo menos é fato que o nosso poder de fazer isso era bem maior até alguns poucos anos atrás. A gente só sabe que a gente quer rolar uma tela e receber informação. Não interessa qual seja. Eu realmente fico me sentindo um zumbi quando eu percebo que eu tô fazendo isso. Eu sinto as ruguinhas do meu cérebro sumindo. Eu sinto ele virando um peitinho de frango. Esse é o processo do qual é o brain rot, eu acho. Enfim, molecada, eu só queria trazer essa reflexãozinha aí mesmo. Então, usem o bagulho, não sejam usados por eles, senão é muito difícil de largar. Falo por experiência própria mesmo.